Fala galera do sétimo ano, né? Estamos de volta aqui com mais uma videoaula sobre os assuntos que nós estamos vendo aí na cartilha do Mais Pike, né? E hoje vamos para a atividade número 13, né? E essa atividade, ela vem como título identificar o conflito gerador de um enredo e os elementos que constroem uma narrativa. E vai ser muito top, vai ser muito massa, né? E eu, antes de tudo, quero perguntar para vocês como é que vocês estão. Tá tudo bem? Tudo bem com a sua casa, com a sua família? Eu espero que sim, né? E que nós possamos aprender um pouquinho mais. Vamos estar aqui tirando algumas dúvidas, dando algumas dicas, que é para vocês irem se familiarizando com essa ideia de videoaulas, com essa ideia de tirar dúvida aqui, de fazer anotações, tá bom? Lembre que eu sempre falava, tudo que vocês assistirem é necessário que vocês façam anotações, que é para ficar fixado na sua cabeça, tá bom? Vocês viram, eu tô com a blusa do Agrinho, né? A fada da nossa escola, né? Topzera, bem massa. E vamos começar. Ao som de que música? Ao som de Baby Shark. É isso aí, meus lindãos. Vamos lá com na nossa aula de número 13, né? Aí eu já falei para vocês do título, né, do tema, que tem identificar o conflito gerador de um enredo. Eu pergunto para você, o que é enredo, Gabriel? Gabriel, um enredo é quando o meu primo enreda alguma coisa para minha mãe. Ah, vou enredar a tia. Também, né? É o ato de enredar, é o ato de contar, de causar problema, né? Mas, trazendo isso para o contexto narrativo, o enredo são as sucessões de acontecimentos que geram a narrativa, que relatam as ações dos personagens na narrativa. Então, o enredo é todo o acontecimento que está acontecendo. Como assim? Né? É todos os acontecimentos que estão acontecendo na narrativa. Então, faz parte do enredo. E é interessante nós sabemos que a narração é um tipo textual que pode estar presente em diversos gêneros, né? A narração, o ato de contar uma história. Então, nós vamos ver que essa narração ela pode ser tanto verídica quanto ficcional, ou seja, ela pode ser tanto verdadeira como também pode ser inventada. Tá entendendo? Importa que vocês consigam identificar o conflito gerador do enredo. E quando fala de conflito, é o que aconteceu, é o acontecimento que gerou a história, que deu sentido ao enredo, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro texto, que tem por título A Outra Noite, de Rubem Braga, tá bom? Eu peço que você preste atenção nesse texto, vamos ler com calma, que é para a gente poder fixar, né, a ideia e entender de fato o que o autor quer dizer, beleza? Vamos ler o texto. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento, sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima em enluaradas colchões de sonho alvas. Uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar. Eu estava aqui a ouvir a sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim. Acima de nossa noite preta e lamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois, continuou guiando mais lentamente. Não se sonhavam a ser aviador ou pensava em outra coisa. Não sei se sonhava ser aviador ou pensava outra coisa. Ora, sim senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse
boa noite e um muito obrigado ao Senhor, tão sincero, tão veemente, como se ele tivesse feito um presente de rei. Braga, Rubem, em Ai de Ti, Copacabana, Rio de Janeiro, editora do autor. Nós acabamos de ler um texto que narra aí uma situação pertinente, né? Um cara pega um táxi, vai e começa a dizer lá a história que existe uma lua acima de todo aquele céu nublado, aquele céu escuro, e até que o motorista vai e entra na história e diz, me desculpe, né? Me desculpe, mas o senhor falou que tem lua, será que tem mesmo? Ele tem. E aquilo dá creio que meio uma esperança, né? No motorista, no taxista. E vamos aí para a nossa primeira questão, diz assim, ó. O fato que deu início à história foi... Isso aqui, pessoal, é uma pergunta tão fácil, e que é o fato que deu início. O que foi que deu início à história foi? O item A. A conversa ouvida pelo taxista. Foi a conversa ouvida pelo taxista que deu início à história? Vamos ver lá na frente. A viagem a São Paulo. Foi a viagem a São Paulo que deu início a essa história? C. O agradecimento do taxista. Será que foi o agradecimento do taxista que deu início a essa história? Ou item D. O mau tempo em São Paulo. E aí nós podemos retornar ao texto e ver o que de fato aconteceu para dar início a essa história. Tá bom? Nesse momento eu quero que você se atente para uma coisa muito interessante. O texto, ele tem inúmeras informações. E lembra da informação principal e as informações secundárias, né? A pergunta está aqui dizendo que ele quer saber qual foi o assunto, o que foi o fato que deu início à história. Essa história. O que foi que iniciou essa história? E aí nós podemos retornar ao texto e ver que o autor fala, né, que quando vim de táxi para casa, contando a história do que estava acontecendo lá do personagem, eu encontrei um amigo, eu trouxe até Copacabana e contei a ele lá de cima, lá das nuvens, estava um ar lindo. E o que foi que aconteceu? Ele começou a contar para ele, só que o diálogo começa quando o motorista se vira, né, para o passageiro e diz assim, me desculpa eu me intrometer, mas tem mesmo luar lá em cima? Você percebe aí que criou nele uma expectativa, tem mesmo luar lá em cima? Ele disse, tem, né? Ele disse, mas que coisa, né? Aí ele chegou a pôr a cabeça do lado de fora. Então você percebe assim que um taxista chegou a pôr a cabeça do lado de fora para poder ver se de fato conseguia ver a lua. Então, quando no texto pergunta assim, olha, o fato que deu início à história foi o quê? Entre o item A, o item B e o item C e o D, a única coisa que nós podemos afirmar é que o fato que deu início à história, o fato que deu início a essa troca de diálogo sobre lua, sobre luar, sobre tudo que aconteceu foi nada mais, nada menos que a conversa ouvida pelo taxista. Exatamente. Foi a conversa ouvida pelo taxista que gerou toda a história, gerou todo o conflito que aconteceu ali, todo o enredo, né? Ele escutou ouvir falar sobre luar, quando parou, disse, será que tem mesmo, né, lua ali? Será que tá entendendo? Então, item correto, A de amor. Vocês são incríveis, vocês são tops, tá certo? E vamos aí para o nosso texto de número 2, né, aqui da nossa atividade número 13, né, e vamos lá ler agora sobre outra questão, né, e o título desse texto é tatuagem. Vamos lá ver o que tem por aí, não é isso? Acompanhe a leitura comigo, tá certo? Com calma, pra gente entender, tá? Tudo que está sendo pedido na questão. Tatuagem vai dizer assim: enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder a manobras de ressuscitação em caso de parada cardíaca. Mundo Online, 4 de fevereiro de 2003. Ela não era enfermeira, era secretária. Não era inglesa, era brasileira. E não tinha 78 anos, mas sim 42. Bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia. O homem não comentou.
perguntou apenas o que era para ser tatuado. É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor, não proceder à ressuscitação. Uma pausa e ela continuou. E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo sem dizer nada. Era pago para tatuar e quanto mais tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Àquela altura, o tatuador, homem vivido, já tinha adivinhado como terminaria a história. E antes que ela contasse a sua tragédia, resolveu interrompê-la. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo que a senhora me contou, eu precisaria de mais 3 ou 4 mulheres. Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Estão vivendo juntos há algum tempo e se dão bem. Ele fez uma tatuagem especialmente para ela no seu próprio peito. Nada de muito artístico. Mas cada vez que ele vê essa tatuagem, ela se sente reconfortada. Como se tivesse sido ressuscitada. E como se estivesse vivendo uma nova e muito melhor existência. Um texto aí de Moacir Clear, né? Folha de São Paulo, 10/3/2003. Vamos aqui para a nossa próxima questão, que diz assim, o conflito gerador da crônica é a secretária, preste atenção, o conflito gerador da crônica é a secretária fazer o quê? Preste atenção. Nós temos que entender que em cima, na parte superior do texto, é um anúncio, né? Como se fosse uma notícia, né? De fato, é uma notícia do mundo online aí. A enfermeira inglesa, 78 anos, manda tatuar uma mensagem no peito. Ela chega pega essa mensagem e leva até o tatuador. E ela não era essa enfermeira, né? Ela era uma pessoa secretária, era uma secretária. Ela não era inglesa, ela era brasileira. Ela não tinha 78 anos, tinha 42 e era uma pessoa conservada. Né? Então ela chega ao tatuador e pede para tatuar algo parecido com aquela mensagem que ela leu na notícia no peito dela, que em caso de parada cardíaca ela não queria que ressuscitassem ela, né? Com aqueles aparelhos que dá choque, né? Isso porque ela disse que não valia mais a pena. Só que ela começou a desabafar e o homem só escrevendo, até que o tatuador entendeu que ela estava com um problema bem mais sério, né? Era emocional, era psicológico. E aí o que foi que aconteceu? Ele parou e disse, olha, para mim tatuar tudo que a senhora me disse, eu preciso de umas 3 mulheres aí. É muita coisa para tatuar em um corpo só. E ela começou a chorar, e ele ajudou ela, e estão juntos há algum tempo. Então você percebe aí que existia um conflito, existia uma história por trás disso tudo. E aí nós vamos entender que o conflito gerador da crônica é a secretária fazer o quê? Achar romântica a história da enfermeira? Concluir que a vida não vale a pena? Ser mais jovem que a enfermeira da notícia? E ter se envolvido com o tatuador? Se não houvesse esses itens aí que causa assim, um pouco de estranheza quando nós estamos lendo, você poderia achar que não está aí a resposta correta. Mas nós trabalhamos na ideia de descartar os itens que não tem muito a ver com o texto, com a ideia principal do texto. Então perceba o conflito gerador da crônica. Se é o conflito gerador da crônica, ele está antes de todo o desenrolar da história, sim ou não? Sim, exatamente. Ele está no desenrolar, no início de todo o percurso da história. Com isso, nós já vamos descartando algumas que não têm nem a mínima possibilidade. Concluir que a vida não vale a pena. Foi o fato dela concluir que a vida não vale a pena que ela fez essa tatuagem? Não, exatamente, não foi isso. Né? Outro ponto,
Ser mais jovem que a enfermeira da notícia? Será que o fato dela ser mais jovem que a enfermeira da notícia, que nós vimos aí que a enfermeira tinha 78 anos, não é isso? E ela tinha o quê? 42. Será que foi isso que gerou a crônica? Não, né? Isso é muito... Não tem condições. O fato dela de ter se envolvido com o tatuador, muito menos. Nós não podemos marcar um item como esse porque ela se envolveu com o tatuador depois, no desfecho da história, no final da história. Então, o único item que comprove, que confirma o conflito gerador de toda a crônica é a secretária achar romântica a história da enfermeira. Ela achou romântica a história da enfermeira e pelo simples fato dela achar interessante que uma enfermeira de 78 anos fez uma tatuagem no peito dizendo que não ressuscitassem ela pegou aquela notícia, cortou e levou para o tatuador e quis fazer também um igual, ou seja, ela romantizou. Ela achou romântica aquela história e também quis fazer com ela. Então, resposta correta, item A de amor. Se é para ser romântico, que seja amando, não é isso? Então, vocês com certeza acertaram. Eu só posso dizer para vocês uma salva de palmas, suas coisas lindas do tio. Item A de amor, resposta correta, tá certo? E vamos agora para o nosso terceiro texto, né? O último texto aí da... Vou fazer uma coceira aqui horrível, velho. Pelo amor de Deus. Vamos aí para o nosso terceiro texto, né? O texto aí o último texto da última... Que é isso, querido? Pelo amor de Deus, né? Vamos aí para o nosso terceiro texto da atividade número 13, não é isso? E aí ele tem por título Conversa Fiada. Preste atenção na leitura, vamos ler com calma, que é para a gente poder entender de fato o que a questão está pedindo, tá bom? Vamos ler? Vamos ler? Era uma vez um homem muito velho que, por não ter muito o que fazer, ficava pescando num lago. Era uma vez um menino muito novo que também não tinha muito o que fazer e ficava pescando no mesmo lago. Um dia, os dois se encontraram lado a lado na pescaria e no mesmo momento, exatamente no mesmo instante, sentiram aquela puxadinha que indica que o peixe mordeu a isca. Quando apareceram os respectivos peixes, porém a decepção. O peixe do menino era mais velho e o peixe do velho era muito novo. O velho disse para o menino: "Você não pode pescar esse peixe tão velho. Deixe que ele viva o pouco da vida que lhe resta." O menino respondeu: "E o que você vai fazer com este peixe tão novo? Ele é tão pequeno. Deixe que ele viva mais um pouco." O velho e o menino olharam um para o outro e, sem perder tempo, jogaram os peixes no lago. Ficaram amigos e agora, quando não tem muito o que fazer, vão até o lago, cumprimentam os peixes e matam o tempo jogando conversa fora. Essa aí é histórias para acordar, né? E um texto muito legal, muito gostoso de ler, né? Muito saudável, né? Essa conversa fiada aí da Adileia Frati. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Vai perguntar o seguinte, ó. O acontecimento que deu início a essa história foi o quê? Qual foi o acontecimento que deu início a essa história? Item A, o encontro do menino com o velho no lago. Item B, peixe do velho ser muito velho. Item C, peixe do menino ser muito novo e pequeno. O retorno dos peixes ao lago. Preste atenção. Se você tiver lido com atenção, você vai ver que tem no mínimo 2 itens aí que você pode descartar de cara que ele está totalmente mentiroso e safadinho, né? Qual é esses dois itens, Gabriel? O item B e o item C. Por quê? O peixe do velho ser muito velho, isso é errado. Nós vimos no texto que o peixe do velho era muito novo, exatamente. O peixe do menino era muito velho. Só que o I está dizendo assim, ó, eu sei que o peixe do menino ser novo e pequeno.
errado. Então, nós descartamos aí o item B e o item C. Vamos para o item A. Encontro do menino com o velho no lago? Pode ser. Tá muito quente, né? Parece que tá tão quente que eu tô suando, ó. Mas tá muito parecido com a resposta correta. Mas vamos ver o item D. Retorno do peixe ao lago. Será que isso foi o conflito gerador da história? Será que isso foi o acontecimento que deu início à história? Foi esse o retorno dos peixes? O quê? Não. Exatamente, não foi isso. Né? O acontecimento que deu início à história foi o encontro do menino com o velho aonde? No lago. Exatamente. Né? Os dois se encontraram. Os dois não tinham o que fazer e se encontraram no mesmo lago pescando. E diz que no mesmo instante sentiram aquela puxadinha que foi o peixe fisgando a isca, né? E quando eles puxaram, viram aquela coisa toda. Então, o acontecimento que deu início foi o encontro do menino com o Senhor no lago. Resposta correta aí tem A de novo. A de amor. É isso. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. É isso aí, meus pupilos. Vocês que são lindãos, né? Então a resposta correta é o item A. Você que marcou o item A, coloca aí um certinho que você acertou, porque eu tenho certeza que você acertou, porque vocês são tops. Eu já falei isso. Então, essa foi mais uma videoaula da atividade número 3, bem rapidinho, bem resumida, que é pra gente não perder muito tempo, né? Isso. Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês possam compreender aqui um pouquinho. Vamos aqui devagarzinho mesmo, né? Vamos resolvendo. Vamos conversando e vai ficando tudo muito claro, tá certo? Então, nós vimos nessa aula de hoje acerca dos conflitos, né? Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Lembrando que pode ter tempo, espaço, isso a gente pode ver nas próximas aulas, tá certo? Então, existe sim os acontecimentos, os conflitos que geram o enredo. Que é enredo? Os acontecimentos que são narrados em uma história, né? As ações dos personagens dentro de uma narrativa. Então, eu espero que possa ter servido essa aula para você. Comente aqui embaixo, deixa o seu like, tá certo? E vamos aqui, estamos seguindo. Esse é o canal Joaquim Dino Online e eu espero que tenha sido produtiva essa aula, tá bom? Eu sou Gabriel Santos, sou professor de português e estamos aqui nessa doideira de quarentena, mas vai dar tudo certo, tá bom? Um cheiro no seu coração, fique com Deus e fui!